Então, como eu falei, esse movimento ele foi neutralizado ali nos anos 80 e começaram a surgir outros estilos musicais ali mais prominentes. Então a gente vai ver outras bandas que pegam essa energia do punk, mas vão suavizar essas arestas, dar uma outra forma e também vão tornar isso mais palatável para a rádio e para um público mais vasto também. E esse processo de transformação do movimento vai chegar aqui nos anos 90 de uma forma completamente já domesticada, com bandas aí como Green Day, Offspring, Blink-182, e que vão levar já essa visão higienizada dessa angústia punk ali para MTV, com um produto muito mais fácil de ser consumido. E é claro que aqui eu já passei, né, do momento do Gigi Allen, porque ele morreu em 93, mas é só para passar ali desde o início do processo de transformação e como ele foi acontecendo até culminar nesse ponto aqui, que na minha opinião só foi higienizando cada vez mais, mas é aqui que eu acho que é o ponto onde existe realmente essa quebra em algo que não pode mais ser considerado verdadeiro quando a gente fala sobre movimento e tudo mais, que no final acaba sendo meio que uma besteira também. Mas enfim, nessa época, a forma que algumas pessoas viram para buscar essa autenticidade é se tornar mais extremo. Então essa foi a popularização aí da estética punk, mas a gente também teve um movimento de reação através aí do hardcore americano. E isso é até interessante porque nos dias de hoje está ganhando uma certa renascença, com algumas bandas mais novas, como a gente vê aqui nesse artigo do The Guardian. Mas o que ocorreu lá no hardcore dos anos 80 foi um movimento reacionário. Foi uma tentativa ali de resgatar o punk da sua diluição comercial e intensificar aqueles elementos que eram mais confrontacionais a nível de som e de mensagem também. Então a gente vai começar a ver o crescimento de bandas como Black Flag, Bad Brains, o Minor Threat, Dead Kennedys, que eu já comentei antes, e que foram para essas músicas curtas, explosivas e também mais brutais. Eles vão falar mais forte sobre temas políticos, sociais, vão falar de alienação, de brutalidade policial e vão criticar o governo de uma forma muito mais direta que a geração anterior. E aqui o movimento ele era bem independente e também anticomercial. Então aqui a gente vai ter uma rede de editores independentes, fanzines, os circuitos de shows pequenos improvisados e os espetáculos geralmente vão ter esse tom mais violento. As danças são mais agressivas, a gente tem esse slam dancing, esse moshing, essa eliminação da distância entre público e banda e cria nessa experiência comunitária e catártica. Então essa foi uma tentativa ali organizada de resolver essa crise de autenticidade do punk através desse processo de purificação, digamos assim. A ideia era tornar o punk real de volta, mais feio, mais rápido e mais brabo também. E o Gigi Allen vem exatamente desse meio aqui. Então o Gigi Allen começou a tocar aqui com seu irmão Murray Allen nessa banda chamada Murder Junkies. E é até interessante você olhar esse detalhe, né? O bigode do Gigi Allen se encaixado com o bigode do irmão dele, dá um bigode completo aqui, ó. Será que isso foi intencional? Diga aí nos comentários. Enfim, o Gigi Allen chegou nesse estágio mais decrépito aqui, que a gente já viu em algumas imagens, mas ele começou mais domesticado, ó. A imagenzinha aqui, ele ainda tá só com cara de drogado mesmo, mas não tão agressivo ainda. E aqui, ó, parece um Scott Weiland, todo comportadinho aqui. E, enfim, a rebelião final do Gigi Allen, a gente pode dizer que foi uma rebelião não apenas contra o mainstream, mas contra o próprio movimento que gerou o seu tipo de som. E aí, se a gente assistir alguns vídeos do Gigi Allen ao vivo, né, um pouquinho agressivo, vai ser essa declaração final de guerra, né? E ele, inclusive, vai ter esse lema, né? Minha mente é uma metralhadora, meu corpo são as balas e o público é o alvo. E aí as apresentações vão ser bem transgressoras, com tudo que tem direito. Automutilação, defecação, agressão de pessoas, inclusive ele apanha pra caramba nos shows também. Então a ideia aqui era separar completamente as barreiras e reintroduzir esse perigo genuíno do rock and roll, o que diabos isso significa. E essa aqui é a discografia então do Gigi Allen, a gente começa a ver aqui a partir dos anos 80, chegando aqui na morte dele em 93 e 3 discos aí póstumos lançados. Eles eram bem mal gravados, bem mal produzidos, distribuídos logicamente de forma bem limitada e dizem eles que era uma estratégia deliberada para manter essa arte pura. Na verdade, eu duvido que alguém queira ter lançado. E as letras eram concebidas para serem as mais agressivas possíveis, com temas
muitas vezes terríveis. Ele tinha uma promessa de se suicidar no palco, o que ele não cumpriu, porque no final ele acabou morrendo de overdose também. E para quem acha que a arte do Gigi Allen era aleatoriedade, existia sim um manifesto, inclusive escrito por ele, em que ele expressa, né, a sua filosofia. Enfim, é um texto de merda que vai falar dessa visão de mundo que se afasta do anarquismo político tradicional e vai abordar esse individualismo extremo, buscando até uma espécie de darwinismo aí social levado ao extremo. Então ele vai rejeitar aqui o humanismo, os contratos sociais que sustentam a civilização, e ele vai dizer que o homem não está aqui no mundo para ser feliz ou para ser honesto, mas para realizar seus poderes e tomar o que ele quiser, para destruir todos os obstáculos e para superar essa estagnação da existência que a maioria das pessoas aí se arrasta. Então é uma ideia aí de libertação dos impulsos mais animalescos e mais primitivos dos indivíduos. Então ele via na sociedade como essa força aí de estagnação, de repressão, e que ele era o Messias para libertar as pessoas. Então não existe nenhuma ideia aqui de futuro coletivo, mas é aniquilar totalmente o presente, inclusive a si próprio. Então não era uma rebelião por alguma coisa, mas contra tudo. E que no fim das contas, se a gente for analisar aqui, não precisa ser muito inteligente, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Então a gente precisa agradecer que uma criatura como essas não vive mais entre nós e não se popularizou, né? Porque em épocas de internet, onde a gente já vê tanta barbaridade se proliferando, imagine isso aqui se tivesse essa condição de hoje.